Hoje eu quero falar de um assunto que ele tem sido um limitador ou um impedidor de empresas fazerem negócios com o setor público. É uma crença que ela impede pessoas honestas de fazerem negócios com o setor público porque acreditam que os processos não são transparentes. Acreditam que os processos licitatórios, ou seja, as compras governamentais, elas têm algum tipo de influência de alguma ilegalidade, de alguns privilégios, de alguns desvios de conduta. Muitas empresas acreditam nisso. E nós vamos te dar hoje uma receita. Eu quero dizer para você o seguinte: primeira coisa, essa crença, ela é uma crença que ela não é a regra. Obviamente, né? Nós não somos crianças, nós não somos inocentes. Nós sabemos que o mal e o bem existem, que o certo e o errado existem. Então, falar que não existe processos direcionados, camuflados, nós estaríamos sendo muito inocentes. Mas nós também não podemos afirmar de forma nenhuma que todos os processos sofrem essa interferência. Na verdade, o que nós podemos afirmar, e eu afirmo isso com muita tranquilidade, porque eu conheço os dois lados, o lado do empresário e o lado do setor público, ou seja, o lado do vendedor e o lado do comprador. Eu afirmo que a grande maioria dos processos licitatórios, ou seja, as compras governamentais, elas são processos com transparência e processos honestos. A grande maioria. Claro, toda regra tem exceção. No meio desse universo, dessa quantidade imensa de processos de compra, imagina os governos do Brasil, os governos municipais, os governos estaduais e o governo federal. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 27 estados, mais o Distrito Federal, mais a União, o governo central, o governo principal, o presidente. E nós estamos falando ainda de mais de 5.000 municípios comprando todo dia. Então, no meio desse universo gigantesco, imenso de compras, tocados por pessoas, obviamente, há aqueles que tentam tirar vantagem. Agora, por que isso acontece? E é exatamente esse ponto que nós vamos abordar hoje para te dar tranquilidade. Para você que quer trabalhar, representar uma empresa privada junto ao setor público, ou quer ser um profissional, um analista de licitações, alguém que faz esse elo, esse meio de campo, que representa uma empresa na hora das compras públicas. Se você quer ser esse profissional, e eu te aconselho, se você precisa de uma oportunidade, se você está buscando uma oportunidade, faça isso, porque esse é um universo de muitas oportunidades. É um universo para você ter bons rendimentos,
salários que no mercado tradicional é difícil encontrar. Então, você tem essa oportunidade. Agora, para que você vença esses obstáculos que são essas tentativas de burlar, essas tentativas de tornar os processos de compra fora da lei ou direcionado para alguma empresa, para alguma marca. Isso tudo, quando acontece por quê? Porque as empresas, lá na hora do processo, na hora de bater o martelo, seja presencial ou eletrônico, quando você está ali disputando aquela venda, o que acontece? Se alguém te passa a perna, se alguém te engana, é porque você não tem total conhecimento do assunto, ok? Vou usar aqui um exemplo. É como você ir ao médico e o médico ser enganado pela doença, ou seja, não conseguir diagnosticá-la, passar um remédio errado, né, dar um diagnóstico errado. Faltou o quê? Conhecimento. Aí você vai em outro médico, numa outra consulta, e na hora lá ele acerta em cheio. Experiência, conhecimento, caminho andado. Percebe? Então, no mundo das licitações, não é diferente. Você precisa conhecimento. E aí, não tem boquinha. Não vão conseguir te enganar. Quando você, e é um direito seu, quando você pedir vistas ao processo, quando você bater o olho no edital, você já vai perceber se há alguma regra fora da lei, alguma coisa entre linhas que direciona ou que, de certa forma, torna o processo não legal. Você vai identificar isso.